essa é uma prótese mecânica, essa é uma prótese biológica. Olá pessoal, eu sou o Dr. Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular, e o assunto que nós vamos conversar hoje é prótese valvular cardíaca. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente está procurando informações sobre esse assunto. Então, se o seu cirurgião cardiovascular indicou um implante de prótese cardíaca de maneira convencional, é aqui que vamos conversar. Se por acaso você teve uma indicação ou ainda está decidindo se o implante vai ser transcatéter, TAV, técnicas minimamente invasivas, o vídeo é outro. Conversaremos sobre isso em outro momento. Mas sobre prótese cardíaca mecânica ou prótese cardíaca biológica é o que vamos discutir agora. Muito bem, gente. Quando a família de um paciente, quando o próprio paciente se vê às voltas com a necessidade de operar o coração para trocar uma válvula do coração, ou mais de uma muitas vezes, surgem várias dúvidas. Uma das principais é: que tipo de prótese será utilizada no meu coração? Pois bem, de maneira sucinta, eu vou passar para vocês quais são as principais características e aí vocês podem tirar vantagens e desvantagens de cada um tipo de válvula. Pode acontecer também de o seu cirurgião não oferecer a possibilidade de escolher esse tipo de válvula, porque provavelmente ele já identificou em você, no seu caso, no caso do seu familiar, alguma característica que impede que seja usado determinado tipo de prótese. E aí ele já vai dizer o que é que ele sugere que seja usado. Mas quando isso for colocado em discussão, ficam aqui algumas observações importantes. Nas próteses biológicas, é importante saber que o material do que ele é feito é um material biológico, animal, como nós somos animais. Em geral, se utiliza material bovino ou suíno. Quando é bovino, a prótese é feita do pericárdio, que é a membrana que recobre o coração do boi. É feito manualmente, né? Um trabalho artesanal. Se constrói a válvula, daqui a pouco eu vou mostrar. Tem válvula aqui. E está feita a prótese. Quando é do porco, são pegas os próprios folhetos, tá, da válvula cardíaca do porco e são montadas as válvulas, da mesma forma, artesanalmente. Depois isso é esterilizado num processo industrial e fica pronto para o uso no ser humano. Pois bem, essa é a primeira característica. Portanto, por ser um material animal, se estragará. Sem dúvida, se estragará. Em quanto tempo, doutor, se estragará? Varia. Olha só, quanto mais jovem é o paciente, em geral, a prótese dura menos tempo, a prótese biológica. Por quê? Porque a circulação sanguínea do jovem ela é mais rica em algumas substâncias, inclusive cálcio, que vai fazer com que a prótese endureça os seus folhetos ao longo do tempo e seja necessária uma nova cirurgia, certamente, para operar mais uma vez. Dentro das válvulas biológicas, existem as que recebem um tratamento anticalcificante e as que não recebem. E aí vai variar, em geral, da fonte pagadora, tá? Se é particular, convênio, SUS. Mas, de um modo geral, as próteses que o Sistema Único de Saúde oferece são boas próteses e hoje têm durabilidade consideradas razoáveis, né? Durabilidades razoáveis. Outra coisa importante das próteses biológicas é saber que não será necessário tomar medicação específica para cuidar da prótese pela vida toda. Em alguns serviços, pode ser que o seu cardiologista ou o seu cirurgião queira que você, o seu parente, tome um medicamento para afinar o sangue durante um certo período e depois pare de tomar, porque não será obrigatório para a manutenção da válvula.
Essa é uma característica interessante, porque o paciente só vai usar mesmo os medicamentos que ele já usaria independentemente do tipo de prótese que fosse escolhida. Então é um medicamento para pressão, é um medicamento para controle do ritmo cardíaco, medicamento para controle de outras doenças associadas, enfim, nada específico para cuidar da prótese. Essas são as características mais importantes. A prótese não faz barulho, a prótese biológica não tem um som diferente de maneira geral e é de um cuidado muito mais simples. E as próteses mecânicas? Muito bem, as próteses mecânicas, elas são de um material metálico, em geral carbono pirolítico. Antigamente existiam vários modelos diferentes, hoje basicamente um ou dois modelos, e entre os quais os mais usados é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? É uma prótese que tem dois folhetos que se abrem e se fecham no momento adequado para o sangue passar e não retornar, fazendo o papel da válvula que existia no nosso coração. Esse material faz com que a prótese faça um barulhinho. Então não é raro que depois de operado o paciente se fique para sempre, inclusive, com um clique. Se ouça um clique a cada batida do coração. E também não é raro que esse clique seja mais ouvido pela pessoa que está do lado do que pelo próprio paciente. Isso é uma situação interessante. Então, às vezes, o cônjuge, né, o esposo, a esposa, o namorado, quem está bem pertinho, pai, mãe, até ouve mais. E uma curiosidade aqui, no ambiente fechado, se você estiver numa sala silenciosa, certamente alguém vai procurar onde é que está aquele reloginho. Alguém vai ouvir um tic-tac e vai olhar para o lado onde está aquele relógio. Você naturalmente saberá que é a sua prótese, que é a prótese do seu parente que está ali batendo. E esse é o som normal. É muito baixinho, mas é importante que se diga, para que não haja surpresas depois. Outra característica fundamental na prótese mecânica é que, para que ela dure a vida inteira, porque é para isso que ela foi desenhada e criada, é necessário que se tome um medicamento específico que vai fazer com que o sangue fique bem fininho, para que o sangue, não coagule por sobre a válvula, pois se isso acontecer, várias coisas ruins podem ocorrer, como, por exemplo, um coágulo pequenininho se soltar, cair na circulação sanguínea e ir para a cabeça, causar um AVC, ir para o intestino, entupir uma artéria do intestino, para a perna, para o braço, enfim. São coisas muito perigosas caso não sejam tomados os devidos cuidados. E quais são eles? O principal é esse, é o uso correto da medicação anticoagulante. Com isso, o sangue não vai coagular. E como é que se faz isso? O anticoagulante deve ser tomado diariamente e para sempre. De início, o paciente só irá de alta do hospital quando a equipe definir qual a dose correta, ideal, perfeita para aquele paciente individualmente. O medicamento chama-se Varfarina. Tem várias marcas no mercado, é um medicamento que não é caro e que a dose é individualizada. Como é que é feito esse controle? Existe um exame chamado RNI ou INR, vai variar de laboratório, que vai dar o nível de afinamento do sangue. Em geral, nós gostamos que esse INR ou RNI fique entre 2,5 e 3,5. Em alguns serviços que toleram uma margem menor, entre 2 e 3. Mas na minha experiência profissional, eu peço que o exame fique entre 2,5 e 3,5. Tá? A taxa normal é em torno de 1, para que vocês tenham uma ideia. Tá? 1, 1,3, isso é normal, é a coagulação normal. Quando o paciente se corta, o sangue em poucos minutos coagula. Em quem usa anticoagulante, o sangue não vai coagular tão rápido. Vai passar bastante tempo para coagular. Esse é um dos inconvenientes do uso da varfarina. Porém, não é algo desesperador, apenas comprime o local do corte um pouquinho mais e o sangramento vai parar com o tempo. Desde que
a faixa esteja entre 2,5 e 3,5 e não muito acima disso. Muito bem, doutor, mas de quanto em quanto tempo é necessário fazer esse controle laboratorial? Muito interessante que se comente sobre isso. De início, a frequência da realização desses exames é alta. Tá? A gente pede que seja feito após a alta hospitalar, de 3 em 3 dias, muitas vezes, e depois de 5 em 5 dias, 7 em 7, até que o próprio paciente se sinta, e a família se sintam seguros que aquela dose que foi definida para ele é uma dose adequada. E até que isso fique quinzenal e depois mensal. Portanto, você perceba que para usar a prótese mecânica, para ter a vantagem de nunca mais talvez precisar operar, né, para corrigir aquela prótese de novo, para que se tenha essa vantagem, são necessários alguns critérios importantes na sua cidade. Por exemplo, tem que ter um laboratório confiável, que você faça exame sempre nele, que esteja disponível, que você, seu paciente, seu parente, seja rigoroso com o horário de medicamento, que não tenha o perfil de desistir de tomar remédio mais para frente, que se preocupe com a própria saúde. Então, essas são características que a gente não encontra em todos os pacientes. Muitos deles dizem, olha, doutor, eu não garanto que eu vou tomar remédio para sempre, nem que vou ser rigoroso com a realização de exames. Então, esse é um perfil que a gente indica normalmente prótese biológica, porque o cuidado com ela, como nós vimos antes, é muito mais simples. O que é que pode interferir com esse medicamento de afinar o sangue? Vários alimentos e medicamentos. Então, existem alimentos que quando a gente prescreve a varfarina para o paciente, tem alimentos que a gente já indica que não sejam usados, não coma. Como, por exemplo, vegetais de folha verde, porque eles engrossam o sangue, sendo bem claro na linguagem, e como brócolis, por exemplo, como nabo, como vísceras de animais também, então fígado, a moela, o próprio coração, então aqueles miúdos, né, como a gente fala aqui no Nordeste, por exemplo. Esses alimentos são ricos em vitamina K, e a vitamina K engrossa o sangue, e é justamente essa vitamina K que o medicamento varfarina inibe. Compreendeu? Então, há uma necessidade da alimentação ser mais regrada, realmente, no paciente que usa anticoagulante. Tem também medicamentos que fazem com que o sangue fique muito fino. Então imagine, você usa um medicamento para afinar o sangue, para manter a sua prótese beleza, funcionando bem, o sangue passando tranquilo nela. Mas existe um limite nisso. Alguns anti-inflamatórios, alguns alimentos ricos em ginseng, ginkgo biloba, fazem com que o sangue fique mais fino. E aí você pode perder a mão, caso não faça o controle laboratorial e fique tomando esses remédios um grande tempo. Não é porque tomou uma dose de anti-inflamatório que vai amanhecer sangrando, que vai ter um AVC hemorrágico. Não é isso. Mas se fizer uso indiscriminado durante muito tempo dessas medicações, aí pode perder a mão realmente do afinamento do sangue, o sangue ficar muito fino, e aí começar a ter sangramento gengival, sangramento em casos um pouco mais graves pela urina, e em grandes extremos, se perder a mão do controle do remédio, aí tem um pico pressórico, o INR está bem alto e o paciente não sabe. Há casos mais extremos de ter até derrame cerebral, isso acontece. Mas não é muito comum em quem é regrado, toma cuidado e sabe a importância que tem de cada passo, saber o que está fazendo, consultar seu médico, enfim, cuidados básicos que fazem com que uma pessoa que usa prótese mecânica tenha uma vida praticamente normal e viva a vida inteira sem grandes problemas. Um último comentário que eu gostaria de fazer é com relação a procedimentos cirúrgicos. Ora, se você vai fazer uma cirurgia e usa anticoagulante, existe um processo que tem que ser observado, cuidado, para que aquele procedimento seja feito. Desde a retirada de um dente,
até uma cirurgia maior, realmente, né? Para esses detalhes, aí você vai consultar o seu cirurgião cardiovascular, o seu cardiologista, ele vai fazer o desmame, a transição do anticoagulante para uma heparina injetável. E aí a heparina será suspensa no momento adequado para a cirurgia será feita e depois se volta com o anticoagulante. Enfim, esse foi só um resumo com relação ao procedimento que se faz para fazer uma cirurgia maior, né? Mas nesse caso você vai procurar o seu cirurgião cardiovascular, o seu cardiologista, e ele vai dar todas as diretrizes para que o cirurgião do outro procedimento tenha segurança e você também para a realização do procedimento. Muito bem, pessoal, eu espero que com essas informações eu tenha conseguido ajudar bastante gente. Tá? Se você está vendo esse vídeo até esse momento, é porque, sem dúvida, está procurando informações relacionadas a esse tipo de cirurgia, a essas dúvidas em relação à prótese biológica, mecânica, qual utilizar, qual o mais adequado. Então, não sei que plataforma você está assistindo esse vídeo, se no YouTube, se no Facebook, ou se no Instagram, ou outra plataforma. Mas de toda forma, se achou que esse vídeo foi interessante, compartilhe, marque as pessoas. Se for o caso dessa plataforma, se inscreva no canal, ative notificação. Com isso, será sempre mais fácil saber quando novos conteúdos surgirem. Se ficou alguma coisa pendente, eu não falei, dúvidas que podem aparecer, escreva de alguma forma, tentarei responder assim que possível. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado de maneira efetiva, uma boa cirurgia, um bom compartilhamento de informações e um grande abraço. Muito bem, olha só. Essa é uma prótese mecânica. Veja os folhetos que eu falei, tá vendo? 2 folhetos, eles se fecham para que o sangue não retorne, se abrem para que o sangue passe na hora que o coração bate. Uma abertura quase que completa. Isso aqui tem um mecanismo hemodinâmico formidável, sensacional. O perfil é baixinho, tá? Essa prótese pode ser colocada na posição aórtica ou na posição mitral. Então, essa é uma prótese mecânica. E o barulhinho que eu falei se deve ao fato de, olha só, ouve só. Metal, né? Então, realmente, pode fazer um barulhinho. Tem gente que não ouve. E aqui dentro, uma prótese biológica. Anatomicamente, ela realmente parece mais com uma válvula humana, né? Perceba que qualquer vídeo ou foto que você buscar na internet, você vai ver que realmente a prótese biológica, ela parece mais com uma prótese humana. Eu vou abrir aqui para mostrar como é que é a prótese biológica. Opa, aqui. Essa é igualzinha que a gente coloca no coração, tá? Para demonstração aqui, porque não vai nunca ser usada numa pessoa, mas é igualzinho. Deixa eu soltar aqui. Isso, muito bem. Olha aqui, que beleza. Essa é uma prótese biológica. Ela tem o tecido molinho, ó. Vou colocar a minha mão aqui. Dá para ver como ela se abre ali dentro. Tem esse suporte de plástico, mas só para facilitar que a gente coloque no paciente. Mas isso não fica, né? Essa parte de plástico, ela não fica na pessoa. A gente tira assim que implanta. O que fica é esse suporte aqui e a válvula em si. Porém, como é um tecido animal, isso se estraga ao longo da vida e fatalmente, depois de uma certa quantidade de tempo, isso vai ser controlado pelos exames do ecocardiograma. Quando a válvula estiver estragada, tem que ser trocada numa nova cirurgia.